Nós estamos aqui de novo no programa Desafios, com muito prazer, para entrar no seu lar e exatamente falar sobre as coisas do lar, né? Sobre a contenda, ou seja, da contenda ao diálogo, os benefícios para a família. No diálogo entre marido e mulher, né, tem 3 pontos chaves. Quando o marido está fazendo diálogo com a esposa e a esposa fazendo diálogo com o marido, há entre os dois respeito, dignidade e honra. Então, por exemplo, o marido está fazendo um assunto com a mulher, estão os dois sentados numa poltrona e dialogando sobre um assunto e há uma discordância entre eles. Isso não tem nenhum problema, por quê? Ele fala o que ele pensa, ela fala o que pensa. Se os dois chegam no acordo, muito bem. Se não chegam no acordo, eles são divergentes, eles vão divergir para convergir. Por quê? Porque um fala uma coisa, ele ouve pensando o quê? Na mulher dele é um presente de Deus. Se ele tiver essa concepção, esse respeito, essa honra, essa dignidade, então ele sabe que a esposa é dois numa só carne, é uma dádiva do céu, é um tesouro que ele tem, mãe dos seus filhos. Então essa visão também o marido que faz isso com a esposa, ela vai querer ser a esposa dele, agradar a esposa. Então um ajuda o outro e se eles não resolvem certos problemas, claro, vamos procurar uma pessoa com mais experiência para nos ajudar. Eles são humildes. Então, e as crianças estão observando esse pai e mãe. Porque a criança aprende por imitação. Não adianta o pai e a mãe falar, menina, faz isso, menina, faz isso. Não adianta, se ela não vir no pai. Por exemplo, quantas crianças às vezes chegam do colégio, 3 anos de idade, com uma cartinha que a professora ensinou, 4 anos de idade, algum desenhozinho que fez, chega e entrega para a mãe. Se a mãe pegar aquilo e colocasse na geladeira, empolgada, né, mostrando para todo mundo, a criança está observando a atitude da mãe. E aquilo empolga a criança. Mas se a mãe está ocupada no telefone e tal, pega, minha filha, foi muito bem e tal, e alô, e fala com alguém. Quer dizer, a criança se sentir-se importante e amada. Nos mínimos gestos da mãe, mas a mãe só faz isso se ela não estiver em contenda com o marido. Se ela estiver em diálogo com o marido, com esse respeito, dignidade, o prazer de estar junto dos dois. Quando há contenda, é o marido e mulher, um querendo que o outro mude para satisfazer os seus desejos, aquilo que ele pensa. E isso aí começa a contenda, porque quem é contencioso, né, é como diz o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 17, verso 14, é de Salomão, que a contenda é como o soltar de uma represa, as águas de uma grande represa. Então, nós temos no Brasil aí a represa aí de Mariana, Brumadinho, o tsunami. Hoje, na linguagem mais moderna, Salomão não diria o soltar as águas de um grande dique, não. Ele diria um tsunami, porque todo mundo hoje em dia sabe que é um tsunami. Então ele compara isso e diz que a pessoa sábia não entra numa contenda, porque ele se afasta, ele não entra mesmo, nem entra. Então, se o marido entende isso, jamais será contencioso. Mas como na nossa sociedade ela não está bem estruturada para ouvir esses conselhos que a Bíblia nos traz, que Jesus ensinou, né, sede paciente à volta do Senhor, né, sede beneficente um com o outro, compreendei, tolerai uns aos outros. Então, acaba a pessoa ficando contenciosa. Isso vem desde a infância. O que vai acontecer? Então, a pessoa quer mudar o outro, exigindo do outro muitas coisas, mas não vê os seus próprios erros, suas falhas. Aí entra na contenda. E na contenda o que acontece? Por exemplo, vão um contendo com o outro. Aí vem um versículo também de Provérbios 15, verso 1, que a resposta branda acalma o furor. E a palavra dura suscita a ira, que é da contenda. Então a pessoa levanta a voz na contenda, o semblante já não é mesmo aquela pessoa delicada, carinhosa. Então vai acontecer, exige da pessoa que ela mude. Então a pessoa irada, magoada, e a Bíblia é muito clara, não deixa que a mágoa seja posta sobre a vossa ira. À noite, quando vem a noite, você não durma com ira no coração. Por quê? Porque isso é uma explicação científica. Aquela mágoa de dia, aquela confusão, discussão,
vai aumentar os neurônios da agressividade, da irritabilidade. À noite você vai ter insônia e você vai reproduzir toda aquela confusão do dia durante a noite, pelo menos umas 4 ou 6 vezes do chamado sono profundo, sono REM. E aí a pessoa levanta outro dia com a cara azeda, muito azeda. Por isso que Salomão disse, né? É melhor você estar longe de uma casa onde tem briga, porque onde tem viver numa casinha com um pé de pão seco, do que uma casa cheia de rixa. Porque uma casa boa, uma casa grande, cheia de contenda. É melhor você viver em paz. Essa paz ela é adquirida durante a noite. Se a pessoa que é humilde de dia, no diálogo, e o outro é contencioso, o contencioso vai sofrer cada dia mais. E quando levanta no outro dia, esses hormônios da noite, que no cérebro que foram desordenados, ele vai olhar para o companheiro, mas por que eu casei com essa megera? Por que eu casei com esse cavalo? Desculpa a expressão. Né? Vai irritando cada vez mais. Daí vem a violência no lar, vem as consequências de doenças psicossomáticas, vem o desacordo e as crianças estão ouvindo, as crianças estão percebendo e a criança se prende por limitação. Por isso Jesus disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.